Eu sempre votei contra. Eu nunca na minha vida consegui votar a favor. Já votei a favor pra vereador, pra deputado, pra prefeito, até pra governador. Pra presidente, nunca. Então, o cidadão, ele vê isso. Ele vê assim, ó, tem esse cara aqui, sei lá, tem o Marçal, ele é ruim. Mas o Boulos é muito pior. Mas é 1 milhão de vezes pior. E aí ele vê lá o Arthur só batendo no Marçal. E não vê o Arthur batendo no Boulos. Ele não vê porque ele não quer. A gente bate pra caramba. Agora, isso aí é o seguinte, cara. Eu concordo 100% com o que você tá falando. É o truque mais velho da política. É o truque mais velho da política. Vota em mim porque o outro é pior. Então assim, a gente não mas cai aí nisso. que tá o problema. Eu concordo. Mas até a gente chegar nisso... Eu falei, antes de você chegar, eu falei isso. Hoje, se o Arthur não tivesse feito o que aconteceu lá, negócio do áudio e tal... Hoje, de longe, o melhor candidato a prefeito era o Arthur. Não tem nem o que discutir. Obrigado, cara. A gente vai voltar ainda. Calma, não, sim. Você tem as piores pessoas da história hoje. O MBL sabe que vai voltar. Aí o Arthur mesmo falou, ainda vou ser prefeito. Ele sabe que isso vai acontecer. Sim. Só que o que acontece é o seguinte, com o PT no poder, o MBL cresceu pra caralho. Sim. É conveniente pro MBL. É o adversário natural, é o inimigo natural. É conveniente pra cacete. O Renato aqui, o Renato vai ser vereador. Qual que é melhor pra você de prefeito lá? O Boulos ou o Marçal? Lógico que não. Eu tenho certeza que se o Boulos estiver lá na prefeitura, pra você é muito mais fácil cara, você trabalhar do que com o Marçal lá. Gente, ser situação vai é muito mais. Imagina. Cara, que isso, cara, está... tem um filme, chama Gangues de Nova York. Vocês já assistiram? Não sei dar spoiler aqui. O cara quer matar o líder da gangue vizinha, que é a maior que tem, porque o cara matou o pai dele. E aí ele se infiltra e vira membro daquela gangue. E aí uma das reflexões, ele fala assim... É tão bom ser da maior gangue, cara. Ele fala assim, é tão bom estar sob a asa do dragão. Sim. Ser situação é muito bom, cara. Mas vocês não estão... Sendo um ou outro, vocês não estariam na situação. Vocês seriam oposição. Não, mas aí... Mas é muito mais fácil a oposição do PT do que ser do Bolsonaro. Não é, cara. O PT, vocês fundaram um partido... Com o PT o canal cresceu absurdo. Calma, não fundamos ainda, velho. Você pode achar que não, mas vai sair. Com o Bolsonaro vocês nunca iam montar. Se entra na live do MBL hoje, tem 20 mil pessoas, o negócio tá batendo recorde de audiência nas lives. Quando era o Bolsonaro, você entrava na live do MBL, tinha 2 mil. Não é isso, não. E agora bombou gente. Superchat caindo toda hora. Cara assinando revista Valete, comprando livro, tá fazendo vereador no Brasil inteiro, vereador na Bahia, vereador em Guarulhos. Calma, a gente não fez ainda, calma. Mas vamos lá. Mas é tese de muita gente. O Renato sabe que eu tô falando a verdade aí, ó. Não é. Que vocês... Ele é bom, mas... Eu preciso falar. É tese. Porque assim, se vocês tivessem a eleição, o Lula venceu por pouco. Concorda? Sim. Se você tivesse apoiado o Bolsonaro, é provável que o Bolsonaro tivesse ganho. Se você tivesse apoiado, é provável. Não que teria, mas é provável. Se você tivesse apoiado com força, é provável. Então, é tese de muita gente que vocês ficaram neutro pro PT ganhar, porque era mais fácil. Era muito melhor pra vocês então, politicamente. Em primeiro lugar é o seguinte, cara, nós não ficamos neutro. Nós tomamos a pior posição que tem, que é o seguinte, as pessoas falam, vocês ficaram em cima do muro. Não, em cima do muro é o cara que não briga com ninguém. Que é o que o Centrão faz, que é 80% do Brasil. O Brasil é dominado... Neutro eu digo não voto. Vamos votar em ninguém, anular o voto. Não, mas nós não fizemos tipo assim, os dois são bons, então vote em quem você quiser. Nós fizemos a pior coisa que tem. Sim. Nós descemos do muro dos dois lados. Eu vou brigar com você e eu também vou brigar com você. E nós fomos brigar com os dois. Então nós tomamos a posição mais ingrata. Esse criou uma narrativa boa, mas nos negócios não vota em ninguém. Mas não vota em ninguém. Existe a diferença de você falar o porquê que você não vota em alguém. Você fala assim, ó, eu não voto em ninguém porque os dois são bons. Eu entendo, por exemplo, o Danilo Gentili não apoiar nenhum, porque ele foi ferrado pelos dois. Eu entendo ele. E nós também, mas não é nem esse. A nossa questão aqui não é nem uma questão pessoal, tá? Que é onde eu vou chegar. Nós descemos do muro dos dois lados e batemos de frente com os dois. É que é a pior posição possível. Não é vote nulo porque os dois são bons, então qualquer um que você votar é bom e somos amigos dos dois. É o contrário. Os dois são uma merda. Eles são igualmente ruins. Mas isso favoreceu o PT ganhar. Isso é uma posição horrorosa de se estar. Foi muito difícil para nós. E nós perdemos, inclusive, votação em 2022 por causa disso. Agora, se o MBL agisse por conveniência, a gente jamais brigaria com o Bolsonaro. Cara, nada foi mais inconveniente, e aí eu vou chegar onde você tá chegando, do que brigar com o Bolsonaro em 2019. Porque hoje brigar com o Bolsonaro é uma coisa. Brigar em 2019, antes de todo mundo. Hoje tem Marcelo Brigadeiro, hoje tem Nando Moura, hoje tem... Sei lá, tem um monte de gente que... O próprio 38 parece que ele é contra o Bolsonaro também, não sei. Nessa época não tinha.
A gente era único na direita batendo o Bolsonaro e nós derretemos, cara. Nós chegamos a perder 400 mil inscritos em uma semana. E a gente se reuniu e falou, cara, o que a gente vai fazer? Ou a gente pede desculpa e faz como o Holiday e a gente fica lá no rabo de foguete. Não, e a gente ia ficar gigante. Ou a gente mantém a posição e a gente se fode. O Holiday tá gigante? Calma que eu já vou chegar lá. A gente pode chegar no Holiday. É só ver o candidato dele, velho. O Pavanato vai ser provavelmente mais votado. Sério? Com certeza. Aqui de São Paulo, vereador? E o Pavanato sofreu racismo aí esses dias numa live e ninguém falou nada. Não, mas calma. A gente chega lá. Deixa eu terminar o raciocínio disso daqui. Sofreu racismo. Quando a gente bateu de frente com o Bolsonaro, a gente derreteu, a gente falou assim, vamos ficar na trincheira e vamos ser forte? Vamos. E aí a parte que eu discordo de você, nós crescemos durante a oposição do governo Bolsonaro. As nossas lives ficaram gigantes, o clube lançou, a revista Valete, é tudo governo Bolsonaro, cara. Mas vocês cresceram ou vocês recuperaram o que perderam? Nós não recuperamos o que a gente perdeu. Porque o público que saiu e bateu na gente porque amava o Bolsonaro, nem era nosso público. O público que nós criamos é um público próprio nosso. Sim. É um público que fala, cara, ou você me acordou do bolsonarismo, ou você é um cara que não me deixou cair nessa ilusão do bolsonarismo. Então é um público diferente. Tanto que o Pablo Marçal chegou, arrancou metade dos gados do Bolsonaro assim, ó. Sim. Sabe qual foi a bala no nosso público? O que mostra que os caras não são gado. Né? Que não são gado no sentido de fazer igual com o Lula, que o Lula, se o Lula mandar votarem num poste, como ele já fez, quem disse que não? O esquerdista vota. Imagina. E o Bolsonaro tá mandando votar no Nunes e os caras estão votando no... Primeiro não é verdade. Vão votar no Pablo Marçal. Primeiro que é metade. Segundo que é metade que vota no Marçal, é igual aquele tweet do Marçal. Bolsonaro presidente, Marçal prefeito. Ai, que sonho, eu acredito. Nossa. Então, quer dizer, o cara é gado sim. E o Marçal, sabendo que os caras são gado, ele não machuca o rei que está caindo. Fala, eu gosto desse rei, deixa ele cair sozinho. Eu gosto desse rei, hein? Mas aí vocês não se colocam numa situação extremamente complicada, porque vocês têm duas rejeições. Vocês têm a rejeição do lado do PT, os caras petistas não votam em você, e a rejeição pelo lado do Bolsonaro. Sim. Uma observação, na pesquisa Atlas, quando o Kim ainda era candidato a prefeito, ele chegou a pontuar 8% nessa pesquisa. Teve uma que ele bateu 10%. Mas era essa, ele tinha 8. E lá mostrava que 70% das pessoas que votaram nulo estavam votando no Kim. Ou seja, na linha do que o Arthur falou, de que essa era uma galera que se tornou militante do MBL, né, nesse momento que falou, ó, entendi aqui o MBL é um movimento de direita e que ele discorda disso. É que eu não vejo o Kim com perfil para executivo. Acho que ele é um cara ele tem sim, cara. Do legislativo. Você acha que você tem perfil de executivo? Eu acho que o Kim tem também. Kim é bom pra caralho. Sabe o que é o problema do MBL hoje? E o que o Léo falou, eu concordo total. É que você toma pedrada dos dois lados. Sim. Você não, a esquerda é total contra, a direita não simpatiza mais com vocês. Isso. E uma briga política, tua que vocês arrumaram. Não, e a política, se você não tiver aliados, você vai cair. Mas todo mundo... O que eu penso hoje é que estrategicamente vocês nunca vão vencer essa luta. Porque toda vez que vocês chegarem lá em cima, o sistema vai mastigar vocês. Não, mas você tá lutando contra a maré. Eu te trago outra informação. Os grupos que chegaram ao poder no Brasil, todos eles chegaram com um pensamento assim, ou você está comigo ou você é meu inimigo. Todos. Todos os grupos que chegaram ao poder no Brasil é assim, e a gente demorou pra perceber isso. A gente ainda era muito bom moço. Não, se o cara é bom, não. Ou hoje você está com a gente, ou você não está, e você é nosso inimigo e pronto. Acabou. E nós vamos continuar assim. Aí eu vou te dar isso aqui é um corte que assim, o QI 83 não vai entender. E eu quero que você se foda. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nosso projeto é lógico que não em termos de moralidade, em termos que a gente acredita no Brasil, mas em termos de projeto. Nós somos estrategicamente muito mais parecidos com o PT do que com o Bolsonaro ou com o Marçal. Corte pra você, Marçal. Corta aí, fala que a gente é petista. Vai lá. O lance é o seguinte. O PT surgiu em 1980. Os caras demoraram 22 anos para chegar na presidência da República. Perderam um monte de eleição para presidente. Quando eles chegaram, e aí para mim quando eles chegaram, eles sofreram, porque eles fizeram os dois maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. O Petrolão do mundo. Em 2018, tinha candidato do PT que tinha vergonha de colocar estrela. Sim. Punha 13 em azul. Em 2018... próprio Haddad. Lembra que o segundo turno do Haddad, ele trocou o vermelho por verde e amarelo. E o Lula estava como? Preso. O Lula estava preso e inelegível. No pior momento do PT, eles fizeram a maior bancada federal do Brasil, que foi em 2018. Onde eu quero dizer? O PT, durante esses 22 anos que eles estavam perdendo, eles entraram na academia,
Eles entraram na educação, eles entraram na imprensa, eles entraram no jornalismo, eles entraram na cultura, eles entraram nos sindicatos, eles foram estruturando um projeto, irmão. E a hora que eles chegaram, nem o maior escândalo de corrupção da história do mundo tirou os caras de lá, tanto que na próxima eles voltaram. Sim. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição num fenômeno. O Bolsonaro foi um fenômeno. O Bolsonaro ganhou uma presidência da República sem fundo, cara. Ele ganhou a presidência da República sem apoio. Só que ele foi tão burro e ele não tinha estruturação pra tá ali, ele tinha rabo preso, que ele perdeu isso, ele conseguiu perder a eleição com a máquina. Se ele ficasse quieto, se ele não fizesse nada, ele é um presidente vagabundo. Sim. Ele ganhava a eleição, mano. Mas aí você percebeu uma diferença entre o cara que apoia o PT e o cara que apoia o Bolsonaro, que você mesmo mostra aí? Como e assim? Que eu acho que você não deveria ficar brigando, nem ofendendo o cara que vota no Bolsonaro. Por quê? O cara que vota no PT, eu conheço que o cara é reitor de universidade pública, ele ganha 60 mil por mês lá, esse cara ele vai amar o Lula pro resto da vida dele. Esses caras, e um monte de gente que tem emprego, que tá ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. E esses caras vão apoiar o Lula, cara de sindicato, cara de escola, vai apoiar o PT pro resto da vida, aconteça o que aconteça. Os caras que apoiaram o Bolsonaro ganharam o quê? Nada. Vamos lá. Só que é um cara que ele vota, por mais que ele esteja sendo burro, mas ele não é um mau caráter. Não, mas ele vota por esperança. Eu não acho que o cara que vota no Bolsonaro não é o cara que vota no Bolsonaro que ele é burro. O cara que apoia o Bolsonaro. São coisas diferentes. Sim, concordo. Agora existe o seguinte, cara. E isso pra mim mostra o perigo do bolsonarismo. O eleitor médio do PT não é um comunista. Esse cara nem sabe o que é comunista. O cara ele vota no PT. Muitas vezes. Não, ele vota no PT porque ele tem uma falsa impressão de que a vida dele melhorou quando o Painho era presidente. Por quê? Aí a gente pode entrar aqui. Ganhou enfim, o cara tem uma falsa sensação. Ele fala, pô, quando o Lula era presidente, eu viajei de avião, eu troquei minha geladeira, comprei um Corsa, porra, minha vida era muito boa. Com o Bolsonaro, ele vem aí com essa homofobia aí e me fode. Esse é o eleitor médio do PT. O eleitor médio do Bolsonaro, ele é o cara que não teve melhora nenhuma na vida dele. Sim. Nenhuma. A melhora que nós tivemos na nossa vida com a queda do PT foi no governo Temer. Sim. No governo Bolsonaro a gente só se fodeu. Sim. E aí esse cara continua apoiando o Bolsonaro, eu tô falando do cara que apoia, por pura burrice. Porque ele foi encantado como um gado num discurso falso de um cara que diz que eu vou acabar com a bandidagem e fez tudo o contrário. Mas aí que tá, eu não sou contra o burro, eu sou contra o mau caráter. Eu sou contra os dois. Não, porque, eu cara, sou contra os dois. Todo mundo em algum momento... Tem que tá. Um dos dois. O burro fode a gente, velho. Sim, mas é que tá. O burro fode a gente. O QI 83 do brasileiro faz com que 90% do Brasil seja dominado pelo centrão. Gente, só que o seguinte, isso é dado, tá? Isso eu falei aqui pra você antes. 68% dos brasileiros tem menos de 90 de QI. É verdade isso. 68%. Ou seja, 68%, sendo que macaco chega a 90 de QI. Se você é contra os burros... Aí, Tabata, mais um aí, ó. Se você é contra os burros, você não vai ganhar a eleição nunca. Mas aí é que tá. Existem... Isso é dado, tá? Lembra que isso é dado. Não, então vai reclamar com o macaco lá que chega a 90 de QI. Aí existe uma estratégia que é o seguinte, cara. Vamos lá. A gente chama esse cara de Bobson. O Bobson é o cara de QI 80, que ele... não sabe muito o que ele quer da vida, não sabe muito pra onde ele vai. Sim. Se ele ganha na loteria, ele gasta tudo em um mês. Culpa, né? Tem culpa, tá? Mas vamos lá. O Bobson, o que acontece? Eu vou chegar pro Bobson e falar, você é um burro, vota em mim, ele vai votar? Não, não vai. Só que alguém precisa começar esse movimento. Sim. Pra que talvez outras figuras cheguem no Bobson e falem, Bobson, deixa eu te falar uma coisa, cara. Sim. Eu adoro você. Gosto de você, Bobson. E o cara certo não é esse nem esse, é esse. Sim. O Bobson, porra, eu não sei muito porquê, mas eu vou acreditar nesse cara. E aí ele acredita finalmente em alguém que é bem intencionado. Essa é a estratégia, cara. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte. Do jeito que aqui, você tá com a média 83 de QI no Brasil, que é uma piada. Tá? Como eu falei, quando eu fiz teste de QI a primeira vez, quando eu tinha 20 anos, quem tinha abaixo de 80 de QI já era considerado retardado. Então você tem uma boa, quase metade da população, hoje, ela é considerada retardada mental. Sim, é verdade. Só que você tem alguns países na África, por exemplo, que a média é 60. Mas por quê? Esse cara não tem saneamento básico. Sim. No primeiro ano de vida dele, ele pegou poliomielite. Ele não comeu direito. Ele tem culpa do cérebro dele não ter se desenvolvido também? Ele não tem culpa. Mas existe uma coisa que é o seguinte, o cara quando ele se deixa enganar, inclusive mais de uma vez... ele está sendo seduzido pela própria ambição e ele está suprimindo o seu senso crítico, que até um cara de 83, às vezes, se ele exercitar um pouco, ele consegue. Claro. Eu vou dar um exemplo pra você. Por que os coaches, eles deram um boom no início agora dos anos 2010,
2018, 2019, eles deram um boom. Por quê? Do início dos anos 2000 para cá, nós tivemos um boom das igrejas neopentecostais da prosperidade, que prometiam que se o cara doasse 1/3 do salário para a igreja, não sei o que lá, o cara ia prosperar. O cara tá 20 anos acreditando nisso, ele não viu o progresso, ele falou, preciso substituir a minha crença. Aí vem um coach, com um papo muito parecido com o da igreja, inclusive os pastores... A diferença é que o coach, o cara ainda, ele acha que ele ganha tipo um currículo, ele acha que ele tá fazendo um curso. Sim. Ainda tem essa diferença. Um vende o divino, o outro vende uma mistura de metafísico com coisas mundanas que vão lhe fazer prosperar. E o brasileiro continua acreditando. O fato é o seguinte, cara, este cara, você não precisa necessariamente fazê-lo entender 100% aquilo que você fala. Sim. Uma coisa que eu tenho falado, inclusive nos congressos do MBL, é o seguinte: as grandes mudanças da humanidade, seja num povo, seja num reinado, seja no império, seja num país, ela não é promovida pela maioria. Isso é uma ideia que os comunistas gostam de vender, que é uma mentira. Não, porque na Rússia, o povo tomou o poder. Tomou o poder Dizem, aí esse dado ele é muito controverso, mas dizem que nazista na Alemanha mesmo, durante era muito pouco, era 10% da população. Não, e assim, você pega a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução no Vietnã, é uma elite pequena, muito engajada, muito obstinada, que guia a maioria. Então, o que nós hoje estamos fazendo, brigando com o Bolsonaro, você fala, a impressão que dá é, você está brigando com a maior parte da população. Não, é uma informação complexa demais para chegar na maior parte da população, mas eu estou brigando com a elite. Se a gente substituir isso, a gente guia essas pessoas para o caminho que nós acreditamos que seja o melhor. Então, a nossa revolução, ela não é uma revolução popular, porque nenhuma é. A verdade é que nenhuma é. A nossa revolução é uma revolução de substituição da aristocracia. Né? E quando eu falo aristocracia, não é no sentido... De troca das oligarquias. De troca das... não é no sentido você pejorativo. Você consegue resumir rapidamente o que vocês consideram o caminho melhor? Chegar à presidência da República. Não, tudo bem, mas você chegou lá. Por exemplo... Como que a gente... eu vou te falar o caminho que é o plano do MBL. Nós vamos criar um partido. Esse é o primeiro ponto. Porque sem partido... Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano. O Kim foi prometido para ele que ele ia disputar a eleição. Para prefeito. Usar o Kim pra ganhar mais coisa com o Ricardo Nunes. Ô, Kim, um abraço aí, viu? Vai questionar tudo. A gente nunca mais vai passar por isso. Depois outra que a gente coisa. Viajou o Brasil e o mundo inteiro pra fazer o plano esse cara aqui fez campanha em 2022 pra cacete. Teve 50 e tantos mil votos, sei lá quantos votos ele teve. Não entrou por 2 mil. Infelizmente, ele serviu de escada pra vagabundo pisar nas costas dele e subir. Com o nosso partido, isso nunca mais vai acontecer, tá? Isso nunca mais vai acontecer. Criamos o partido. Nós temos que, agora, em 2020, fazer bastante vereadores. Criar o partido, agora em 2024. Criar um partido em 2025. Em 2026, ter uma bancada boa de deputados federais para que em 2030 a gente tenha um candidato à presidência com chance de ganhar. Esse é o plano. Não, entendi. Mas vamos supor, vocês chegaram no poder. O Brasil tem uma complexidade absurda que hoje você, por exemplo, você consegue mexer na economia, você consegue mexer na segurança. Só que a gente tem um grande problema do Brasil, que é ensino. Eu não gosto de falar educação, tá? É ensino. O cara Secretaria de Ensino. É verdade. A nossa secretaria é chamada Secretaria de Ensino. Que é o certo. O cara que for mexer nacionalmente, eu tenho uma ideia, sinceramente, pra isso. Uma hora a gente pode conversar sobre isso. Mas o cara que for mexer no ensino, ele tá ferrado de verde e amarelo. Porque todos os lugares do ensino no Brasil, você pegar todas as secretarias, você pode fazer o melhor plano do mundo. Ele não vai chegar, porque você tem gente corrompida na máquina em todo lugar. A máquina tá podre, tá corrompida. No ensino, é o lugar mais difícil de se mexer. Vocês têm essa visão ou é loucura minha? Não, temos, mas o lance é o seguinte, cara. Quando você chega ao poder, e isso é uma coisa que pouco é falado, nós temos 513 deputados. Certo. Quantos deputados ali tem voto de opinião? Se chutar muito pra cima, você põe 100. Os outros 413 são o quê? São pessoas do centrão, que eles não são de direita, eles não são de esquerda, eles não são nada, velho. Eles são um cara que ele quer voltar pra terra dele e a galera achar que ele trabalha e ele ganha a reeleição. Esse cara, você conduz ele através de emendas. Sim. O presidente da República, o teco do orçamento que é de emenda é isso daqui. Só que isso, para um deputado, é uma coisa gigantesca. Tanto que o Bolsonaro, por exemplo, pagou 40 milhões de reais de emenda para quem votasse a favor da Previdência. 40 milhões, mano. Você com 40 milhões de emenda, você, sei lá, cara, na tua região você é um deus. Né? O lance é, chegando ao poder e tendo a vontade de fazer, a gente consegue fazer.
O problema do Brasil até hoje é que as pessoas não tiveram a intenção de fazer. Eu dou um exemplo de novo do Temer, porque o Temer pegou o governo do Temer tinha 3% de aprovação. E ele conseguiu fazer duas coisas que, caralho, mano, ele conseguiu fazer a PEC do teto. Cara, olha isso. É uma PEC que, inclusive, chega pro político e fala assim, político, ó, nós não vamos mais aumentar gastos ordinários nos próximos 20 anos. E o cara votou a favor. Não, teto de gasto, pra mim, é uma coisa que chega a estar na Constituição. Ó, esse é o limite que o governo pode... Não tá como tá. Lógico que tá. É agora, a PEC, a PEC do teto. É uma PEC de 6 páginas, inclusive. Agora tá na Constituição. Pera, você tem um teto de gasto, já tá agora na Constituição. É que não é um teto objetivo. O teto ele diz o seguinte, você não pode gastar mais do que o ano anterior se você não tiver aumento de arrecadação em gastos ordinários. Não é em investimento. É que já mexeram, né? Agora não. Aí já mexeram. Se eu tiver aumento de arrecadação... Você pode gastar mais. Então, aí você faz igual o Haddad, só aumenta imposto, o Brasil não cresce e eu posso gastar mais. Mas aí que tá, existe uma outra questão também. Você aumentar imposto não necessariamente significa aumento de arrecadação. Haja vista que o Haddad aumentou o imposto da brusinha e não aumentou a arrecadação. Sim, mas do jeito que ele tá fazendo, que ele aumentou a arrecadação agora, certo? Cara, não vou saber no primeiro, a longo prazo é óbvio, a médio e longo prazo é óbvio que vai cair, é óbvio. Mas no primeiro impacto ele vai aumentar a arrecadação, entendeu? E aí ele consegue gastar mais e isso... Sim. Aí é que tá. Aí, vamos lá. O que a PEC do teto diz? Se você não arrecadar mais, você não pode gastar mais em gastos ordinários, só que se você arrecadar mais, você pode. O lance é, essa arrecadação é sustentável ou não? Então, se no outro ano cair, você cai também. Sim. Por isso que a PEC do teto é tão boa. E o lance é, o governo Temer conseguiu aprovar isso, que é uma PEC impopular entre os congressistas. Por quê? Porque ninguém tem ideologia nenhuma no Congresso. Mas por que não se faz em cima do PIB em vez da arrecadação? Cara, é uma questão técnica que eu não vou saber te responder agora, mas tem um motivo, tá? Tem um motivo. Tanto que quando a PEC do teto, ela tem vários países envolvidas e eles não são atrelados ao PIB. Eu não vou saber te dizer agora, algum economista aí no chat pode dizer, mas existe um motivo pelo qual ele não é pelo PIB. Não lembro agora, mas se não me engano é porque é o seguinte, a gente exporta muita coisa. Sim. E quando a gente exporta, a gente está atrelado ao valor do dólar. Então, se o dólar aumentar, a gente aumenta o PIB, mas isso significa que você está produzindo mais. Eu acho que é isso, eu não lembro agora. Eu acho que é isso. Mas o fato é o seguinte, ele conseguiu passar a PEC do teto, a trabalhista, ele ia passar a previdenciária e já tinha uma tributária, que era o tal do IVA, para passar em 2 anos e meio num governo com pouca aprovação. Por quê? Porque ele estava a fim de fazer. O Temer é um bem intencionado? Não, por algum motivo. Antes dele assumir a presidência, ele apresentou a Ponte para o Futuro, que era como se fosse um plano de governo dele. E lá falava sobre essas medidas, né? De PEC do teto, de reforma da Previdência. A tributária ele chamava de simplificação tributária. Agora sim, eu sinceramente, cara. Fazer no mandato dele. Se a gente chegar lá, todos esses problemas são problemas bons de se ter. Porque a gente vai ter chegado lá e a gente vai tentar fazer. Mas vocês não acham que vocês têm pouca gente hoje? Por exemplo, vocês têm... Mais ou menos. Por exemplo, Guarulhos. Você tem um cara lá pra vereador. Sim, não. Nesses termos sim, mas o lance é o seguinte, cara. Um movimento que é contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra o Marçal, contra um dos populistas, que fala muita coisa desagradável, ter os números que nós temos. Cara, nós fizemos uma live esse dia, eu e o Renan, teve 15 mil pessoas ao vivo falando mal do Marçal, bicho. Isso é um número muito expressivo. Foi maior do que a Jovem Pan. Era os caras do Marçal querendo ver vocês falar dele. Não, pior que não, porque é o seguinte, cara... Brincadeira. Não, mas tem, claro que tem. Sim. Mas a gente mede isso com a relação like-dislike. Né? Então, por exemplo, um vídeo nosso que fura a bolha, ele tem, tipo, a média do canal é 98%, 96% de like. Sim. Quando ele fura a bolha e pega um público crítico, no máximo ele chega a 90%. Então, quer dizer, teve 10%, fura a bolha. Só que 90% ainda tá ali. Então, são números muito expressivos para um movimento que fala coisas tão impopulares. Sim. E o lance que pra mim é o mais transformador o MBL em 2020, por exemplo, que foi quando eu disputei a eleição pra prefeitura, tinha quem de grandes porta-vozes? Eu e o Kim. Sim. O Renan, mais ou menos, mas era eu e o Kim. Hoje o MBL tem, eu tô falando em pouco tempo, tem o Costenaro no Rio, o Bétega no Paraná, o Sandro Filho na Bahia, o Faustino, que é o maior político de redes do Rio Grande do Norte, o Pedro Arthur no Ceará, temos o Jota no Rio Grande do Sul, Klaus no Rio Grande do Sul, temos o Matheus Batista em Santa Catarina. Cara, é muita gente boa surgindo, com Instagram grande, com gente apoiando, inclusive pessoas que são até ou semi-bolsonaristas ou semi-petistas. Eu falo, cara, vocês batem demais no Bolsonaro, mas, você parece ser um garoto bom. Tô te apoiando. Então, é como eu tô te falando, a gente tem hoje uma gama de pessoas com linguagens diferentes que é um sintoma de um movimento em expansão num terreno hostil.
Sim. Então, eu vejo o seguinte, cara, eu não vejo como o bolsonarismo ampliar. Eu não vejo como o petismo ampliar. Se eles já chegaram no teto e nós estamos crescendo, se eles diminuírem, a gente toma um espaço. Se a gente tomar espaço, a gente chega lá. Se a gente chegar lá, a gente muda o Brasil. Sabe onde que eu vejo não uma falha, mas onde vocês têm que se preparar? É que, diferente do bolsonarismo, eu vejo o petismo muito mais ideológico mesmo. Eu não vejo gente que é bolsonarista por ideologia. O petismo eu vejo por ideologia mesmo. O cara foi assim, ele estudou isso, foi plantado nele, ele ama isso aí. Por isso ele defende tão ferreamente. Não é só pelos cargos e pelo dinheiro, não. É ideológico, ele acredita. Mas esse aí, o petista engajado, ele não dá 3% da população. Tá. Que é o professor. Eu sei, mas esse é o problema. Você já falou algumas funções. Eles estão em lugares importantes. Importantes. E o que acontece? Eu conversei uma vez com um russo, e lá era a União Soviética, virou Rússia, e logo depois os caras que tinham saído dos poderes, eles voltaram, os mesmos. Porque os líderes estavam, quando tirou o líder maior, sei lá, caiu o presidente de lá. Tem total razão. Todo mundo que era líder em todos os setores continuaram, sabe? Os diretores dos hospitais eram os mesmos, os líderes das escolas eram os mesmos. E não adianta você trocar o cabeça ali, porque eles são membros, e são muitos. Tá, e aqui no Brasil já é assim. E há 22 anos que eles estão fazendo isso. Então, mas mais até, né? Quando você chegar lá, mano, você pode chegar na cabeça, o caminho. Mas faz parte do caminho. E outra, o caminho não é chegou lá e começa. Nós já começamos agora. Por exemplo, as pessoas que leem a revista Valete hoje, que é muito a revista boa. Valete não é pra todo mundo. Você pegar o cara de QI83, ele não vai entender nada. Ele vai abrir, vai ver as figuras e vai rasgar pra fazer churrasco. Essa mas revista. quando tem uma capa psicodélica. A próxima é. Ó, os caras acompanham mesmo. Tem o que acontece é o seguinte: isso que a gente faz, o Clube MBL, as aulas, a academia, não é pra todo mundo. É pra formar justamente essa elite. A gente quer um dia ter uma faculdade de direito, cara. Nós não podemos ter. Não cabe mais faculdade de direito no Brasil. Não, ao contrário. Nossa, as que tem. cara. O problema é o seguinte, cara, todos os membros do Ministério Público, assim, todos não, desculpa, mas o Ministério Público, sei lá, 85% do Ministério Público é gente de esquerda, cara. Não, eu concordo. A gente precisa tomar esse espaço, mano. Eu concordo Juízes. isso. Só que a gente já tem um problema. Qualquer país, você pega países que estão crescendo. Pega a China, que cresceu um absurdo. Vê quantos engenheiros a China forma e quantos advogados a China forma. Sim. É absurdamente mais engenheiro do que advogado. Sim, tá certo. Entendeu? Aqui no Brasil nós aqui temos... é o contrário. Sabe por quê? Porque aqui o Brasil é o país do concurseiro. Sim. Nós somos, se não me engano, o primeiro país em termos de faculdade de direito per capita. Sim. Nós somos o país que tem de mais longe, advogado per de capita. longe. Por quê? Porque todo mundo quer prestar um concurso. Sim. Aí o que a gente vai fazer? A gente consegue bater de frente com essa estrutura sem formar essas pessoas? Não consegue. Entendi. Por exemplo, eu acho que a Justiça do Trabalho tinha que acabar. Concordo. Não é que tinha que acabar. É pra nada, né? Isso pra mim não tem nem discussão. Como é que você acaba com a Justiça do Complexidade Trabalho? tributária, justiça do trabalho na área trabalhista, direito penal que você pode recorrer pra sempre. Todas as áreas do direito aí tem muito espaço. Como é que pelo Brasil ser do jeito que é. Como é que você muda isso? Você tem que se infiltrar, cara. Então a gente precisa ter faculdade de direito para que as pessoas se formem com um pensamento mais parecido com o nosso, para que essas pessoas entrem nessas instituições e para que um dia, quando vier ao comando de um presidente, não haver greve geral, não sei o que lá. Então é uma coisa que não é de curto prazo. Como eu te falei, o PT surgiu em 1980. Nós estamos em 2024, o presidente é o Lula. Sim. A gente está começando um partido agora. Então, eu quero que daqui 20 anos o teu filho, os teus netos, tudo, estejam num país diferente. Nós temos que começar. E eu vou te falar uma coisa, cara, isso aqui parece muito messiânico, eu vou me sentir o Paulo Marçal falando aqui. Mas a verdade é o seguinte, se eu não acreditasse nisso, eu já tinha ido embora. Eu já tinha picado a mula daqui, porque quando a Dilma ganhou em 2014, pra mim, eu ia embora daqui. Aí eu abri meu canal foi, porra, talvez eu tenha uma missão nesse país. Então, eu acredito, cara, eu vou te falar uma coisa, eu doei do meu dinheiro, os 100 mil reais que eu tinha, eu doei pra missão. Eu doei o meu dinheiro, eu tirei do meu bolso.